Como já sabem, hoje foi agendada a moção de censura do Partido Socialista em conferência de líderes para o próximo dia 29 de maio, ou seja, para a próxima semana. O Partido Socialista votou contra o regimento da moção de censura porque entendemos que é desajustado o Presidente do Governo não ter limite de tempo naquilo que são, na réplica aos argumentos dos partidos da oposição, e como tal entendemos que esta moção de censura vai ser discutida novamente num clima de antidemocracia dentro da Assembleia Regional. É por isso que apresentamos uma moção de censura que tem um efeito prático, que é a queda do governo, e um efeito político que tem um significado de censurar a má governação da região autónoma da Madeira por parte do PSD. A apresentação desta moção de censura não é feita de ano leve. Esta moção de censura surge numa situação económica e social extremamente difícil para todos os madeirenses. E surge também num ambiente político de instabilidade por parte do partido que governa a região autónoma da Madeira e também numa lógica de um governo que assumiu funções há pouco mais de 6 meses, mas que até o momento tem demonstrado não ter capacidade para governar a região, nem para tirar a região dos atuais problemas em que o PSD a colocou. É por isso que esta moção de censura não surge de ano leve e surge a pedido dos madeirenses. Naquilo que têm sido os contactos que temos feito com as populações, o que sentimos é uma censura hoje real do PSD e do seu líder em relação à forma como governou a Madeira, e por isso levamos à Assembleia essa censura para que a censura tenha um caráter também institucional. E, portanto, a pedido de todos os madeirenses. Notamos também que cada dia que passa há mais madeirenses e porto-santenses a censurar o governo, fruto daquilo que é a situação económica e social e fruto também daquilo que é o dia-a-dia da governação ou da falta de governação e de soluções. Esta moção de censura começa, digamos, por uma questão muito simples. Há um crime político cometido na região autónoma da Madeira. Esse crime foi a ocultação da dívida a todos os madeirenses e porto-santenses. Mas esse crime ganhou repercussões ainda maiores quando o PSD e o seu governo esconderam a dívida da Madeira à Troika. Ou seja, quando a Troika veio ao país, era importante que o Presidente do Governo, apesar de ter ocultado a dívida, fosse a Lisboa apresentar aquela dívida ao país, para que, nas negociações com a Troika, a dívida da Madeira fosse integrada na dívida do país e não ficasse só em cima das costas todos nós, madeirenses e porto-santenses. A dívida que hoje temos em cima das costas requer um esforço da Madeira que a Madeira não tem condições de o suportar. Isso é, hoje, um dado adquirido. O esforço a nível nacional pedido pela Troika é de 4,5% em termos orçamentais. Na região autónoma da Madeira ultrapassa os 13%, o que significa que nós temos na Madeira tripla austeridade. E, portanto, o Partido Socialista entende que, em relação a esta matéria, há aqui um crime político cometido pelo PSD e pelo seu líder, que não foi assumido, mas as consequências estão à vista de todos e isso assiste-se e repercute-se no dia-a-dia, quer das empresas, quer das famílias. Mas também esta moção de censura é uma censura à mentira antes das eleições. E como sabem, antes das eleições, o discurso de quem nos governa é que não haveria aumento de impostos, não haveria corte nos subsídios. Não existiria dupla austeridade e agora nós vivemos com tripla austeridade. Ele afirmou que estaria em melhores condições para negociar com Lisboa. O resultado das negociações em relação ao plano de assistência económica e financeira está à vista de todos. O Dr. Alberto João Jardim é o elo mais fraco e foi o elo mais fraco nessas negociações
e tornou todos os madeirenses e porto-santenses elos fracos nos próximos anos, em virtude de uma péssima negociação que o Jardim fez com a República, lançando sobre todos os madeirenses as consequências dos seus atos de governo. O PSD cometeu os erros, quem paga são os madeirenses e os porto-santenses. E tudo isto tem consequências. E as consequências já estão à vista de todos. Temos a região do país, o caso concreto da Madeira, onde o desemprego mais cresce. Temos uma taxa de desemprego superior à média nacional, que na Madeira já ultrapassa os 16,1% de inscritos no centro de emprego. O último trimestre de 2011, a região autónoma da Madeira tinha a maior taxa de desemprego jovem, ou seja, acima dos 45% dos jovens estão no desemprego. Temos mais de 22 mil inscritos no centro de desemprego da Madeira. E no último trimestre tivemos um aumento de desemprego de 21,3% em termos homólogos. Por outro lado, a nível das receitas, um plano de ajustamento económico e financeiro que foi apresentado com o objetivo de criar emprego, já foi derrotado na criação de emprego, o que está a criar é desemprego. Mas a nível das receitas, o que vimos foi que o primeiro trimestre deste ano deram uma resposta ao plano de ajustamento económico e financeiro. Menos 19,4% de receitas para os cofres do Governo Regional. Esta é, sem dúvida, a maior derrota dada ao plano de ajustamento económico e financeiro. E o que assistimos por parte de um setor que é extremamente importante para a região autónoma da Madeira, nomeadamente o setor da hotelaria e de restauração, é que, em termos do turismo, as quedas vão se acentuando. E na restauração, o que sentimos, devido ao aumento do IVA, é que vai existir ainda mais desemprego, especialmente no setor da restauração. Por outro lado, também, esta tripla austeridade que levou à diminuição das receitas é, de facto, um ataque fiscal à classe média. O que nós assistimos todos os dias é à destruição da classe média madeirense. Não há democracia sem uma classe média forte. E o que o PSD está a fazer na Madeira é a destruição da classe média, em que a classe média tem que suportar os erros de governação do PSD com aumentos de impostos e cortes nos seus benefícios sociais e nos subsídios, quer de Natal, quer de férias, quer de insularidade, e está a destruir desta forma a classe média madeirense, mas também há uma destruição acelerada do nosso tecido económico na região autónoma da Madeira. E essa destruição acelerada leva naturalmente ao desemprego, à imigração e à pobreza. Se alguém tinha dúvidas que este plano de ajustamento económico e financeiro iria ter bom provimento, essas dúvidas estão desfeitas, porque o plano de ajustamento económico e financeiro, como dissemos no próprio dia em que foi apresentado, não é execuível e a região não tem capacidade de responder de forma positiva a um aumento drástico desta forma de impostos. E, portanto, mais uma razão para que esta moção de censura tenha provimento na Assembleia Regional. Nestes dias assistimos a um senhor Presidente do Governo, que é um mensageiro da desgraça que ele criou para os madeirenses, a afirmar aos madeirenses que estes não devem vender o seu património, os seus pertences. Infelizmente, muito do património já foi vendido e muitas famílias estão em extremas dificuldades e são sujeitas a vender o seu património devido à má governação do PSD. Mas queria dizer ao Sr. Presidente do Governo que ele foi o primeiro a vender o maior património que a região autónoma da Madeira tem. Vendeu as pessoas numa primeira fase ao Governo da República, porque não acautelou o futuro dos madeirenses, mas também vendeu a autonomia. E a autonomia nunca devia estar à venda. E o Sr. Presidente do Governo não teve pejo em vender a autonomia a Lisboa e se tornar, de defensor da autonomia, no principal traidor da autonomia dos madeirenses e dos porto-santenses. Passou mês e meio depois das medidas de austeridade. E é necessário que os madeirenses tenham a consciência que o país já tem medidas de austeridade há um ano atrás. Já passou um ano de medidas de austeridade a nível do país. Na Madeira,
as medidas de austeridade consolidaram-se a partir do dia 1 de abril. E se olharmos ao retrato da nossa região do ponto de vista económico e social, em todos os indicadores nós já estamos muito piores que no país. E isto é, de facto, o símbolo de que este PSD destruiu e está a destruir a região autónoma da Madeira. Se em mês e meio a região já está muito pior que o país, eu pergunto como é que estará a Madeira e o Porto Santo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano ou daqui a 4 anos, que é quando existe novamente eleições regionais. E esta moção de censura tem esse rebate de consciência, que é debatermos a situação económica e social na Madeira e desafiarmos o PSD a mudar de rumo em relação aos destinos que está a conduzir a Madeira. Mas queria dar relevo aqui também a uma questão que foi suscitada neste fim de semana por um popular na Ribeira Brava, nas conversas que fomos tendo durante a iniciativa Primeira Madeira. E o que me disse um cidadão de uma certa idade é uma palavra que é uma frase que retrata aquilo que está a acontecer na região autónoma da Madeira. Ele disse: quando um ditador cai, deixa os amigos ricos e o povo na miséria. E o que se está a assistir hoje é que, de facto, o Alberto João Jardim está em queda. E com ele estão em queda todos os madeirenses para a pobreza e para a miséria. Mas para alguns, para os amigos, de facto, a riqueza abunda e essa riqueza já foi transferida para fora do universo da Madeira e do Porto Santo. E, de facto, estas palavras, por parte de um ancião, de uma pessoa de uma certa idade e com experiência, que afirma que quando um ditador cai, os amigos estão ricos e o povo na miséria, retrata de facto o que se vive hoje na Madeira e no Porto Santo. E uma última nota: esta moção de censura, que é uma moção de censura contra a miséria que nos querem impor, é também um aviso a Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro, e a Paulo Portas, líder do CDS-PP. Nós não aceitamos tripla austeridade para o povo da Madeira e do Porto Santo. Nós não aceitamos que sejam os madeirenses e os porto-santenses a pagar pelos erros do PSD. E esse PSD é o PSD de Pedro Passos Coelho, representado na região autónoma da Madeira por Alberto João Jardim. E um primeiro-ministro, líder de um partido como o PSD, que lança sobre os madeirenses também a responsabilidade de pagar os erros do seu partido. Nós queremos dizer bem alto: da parte do Partido Socialista, nós não aceitamos que os madeirenses continuem a ser triplamente penalizados e que estejam à mercê, quer de um governo da República, quer de um governo regional, irmãos também na desgraça que estão a colocar aos madeirenses e aos porto-santenses. Seja natural o Sr. Jardim está nesta moção de censura? Naturalmente. As outras anteriores, por exemplo, do PCP, foi o mesmo do governo. Acha que será algo do governo? Face à gravidade da situação política na região, face ao facto daquilo que é hoje o dia-a-dia dos madeirenses e dos porto-santenses, seria uma ofensa ao principal responsável pela desgraça da Madeira não estar presente numa moção de censura na Assembleia Legislativa da Madeira. O Dr. Alberto João Jardim é o pai da desgraça da Madeira. O PSD é a mãe da desgraça da Madeira. E o pai não se pode ausentar e deixar os filhos órfãos na Assembleia Regional e deve dar a cara na Assembleia Regional por aquilo que fez aos madeirenses. Não fazê-lo é um sinal de cobardia política e um sinal de desrespeito para com os madeirenses e os porto-santenses que nós não admitimos.